Olá pessoal, tudo bem? Nesse terceiro módulo nós vamos falar sobre postura e apresentação pessoal no vídeo. A linguagem visual, ou seja, aquilo que a gente vê, comunica tanto quanto aquilo que a gente fala. Quem se mexe demais, fala com as mãos, ou quem não esboça nenhum tipo de expressão, tem dificuldade para comunicar e também para reter a atenção. As nossas expressões podem gerar efeitos positivos ou negativos, principalmente no vídeo, onde tudo fica maior, fica mais expressivo ou menos expressivo, dependendo do tipo de colocação. Mas além da nossa postura, os equipamentos também podem influenciar no processo de comunicação visual. Nessa videoaula vamos falar sobre movimentos e expressões faciais e corporais, enquadramentos e planos no processo comunicativo. Na história da humanidade, a comunicação codificada por palavras nem sempre se fez presente. Gestos e grunhidos faziam parte da comunicação primitiva. Os bebês também se utilizam dessa linguagem corporal antes de aprenderem a falar. A fala é muito importante, mas o corpo também ajuda no processo comunicativo. Um professor que tem uma dicção perfeita, mas que não esboça nenhuma expressão facial ou não consegue se movimentar, se mexer o corpo, ele também pode ter dificuldade no processo comunicativo. O exagero também atrapalha e no vídeo isso fica ainda muito mais latente. Então vamos falar agora pontualmente o que você precisa cuidar na hora de gravar as suas videoaulas. Postura. Na hora de gravar, mantenha sempre o corpo ereto, a cabeça olhando para frente e a câmera posicionada na altura dos seus olhos. Tensão muscular versus gestos. O nosso corpo também demonstra aquilo que estamos sentindo e é comum ficar mais travado quando se fala sobre um assunto que não domina ou mesmo quando está de frente com uma tecnologia que não é muito acostumado. Nesse momento, é importante lembrar que a aula é gravada e que você vai poder repetir o vídeo quantas vezes forem necessários. Mas isso não é um convite para que você faça todos os gestos possíveis. Isso porque, como eu disse no vídeo, todos os gestos ficam maiores. Porque o quadro de visão que as pessoas têm da gente é esse pequeno, assim, quadrado, com o nosso corpo. Então, no momento que a gente movimenta muito as mãos, elas aparecem bem mais evidentes do que se a gente tivesse numa conversa normal. Missão difícil para quem tem o costume de falar com as mãos, não é mesmo? Mas então vamos a algumas dicas do que fazer com as mãos na hora de gravar. Se a sua opção for para gravar a aula de pé, você pode utilizar essa posição com os braços assim ao lado do corpo. Evite ficar com os braços estendidos, porque isso passa uma ideia muito estática. Você pode movimentar sim as mãos, mas evite movimentar as duas juntas ao mesmo tempo. Você pode alternar entre uma e a outra mão, inclusive mantendo uma estendida. Evite também aquele movimento assim acompanhando cada palavra que for dita. Se você for utilizar um quadro, movimente-se normalmente. Mas na hora de gravar, lembre-se de virar para a câmera e falar olhando para o vídeo. Agora vamos falar sobre o nosso rosto. Diferente do nosso corpo, que a gente precisa cuidado com as expressões, com o nosso rosto a gente pode exagerar um pouco mais na expressão. Sorria quando estiver falando sobre um assunto positivo, alegre, mantenha-se com um olhar firme quando quer passar certeza sobre alguma coisa e sério quando o assunto pede. Faz com que seu rosto acompanhe aquilo que você está dizendo. Mas lembre-se que essas são apenas algumas dicas. Use aquilo que for útil para você e que não vá tirar a sua naturalidade. Agora vamos falar sobre o equipamento. Eu sei que tem gente que gosta de tirar foto assim, de cima para baixo, outros de baixo para cima. Uns querem parecer mais magros, outros querem parecer mais altos, mas na hora de gravar seus vídeos, opte por gravar com a câmera na altura dos seus olhos. Isso passa aquela impressão de conversa olho no olho. Se a câmera ficar abaixo do seu olhar, vai passar um ar de superioridade ao seu aluno. O oposto também acontece. Se colocar a câmera de cima para baixo, pode passar a ideia de inferioridade ou até mesmo de pouco domínio do conteúdo. Esse posicionamento de câmera de cima para baixo ou de baixo para cima nós chamamos de enquadramento. Nós temos também os planos. Os planos são as porções de imagem que cabem dentro do retângulo do nosso vídeo.
Essa porção de imagem também comunica e a gente pode escolher a mais adequada para cada tipo de situação. Se eu quero mostrar um espaço amplo, eu posso utilizar o plano geral, que abrange vários objetos ou um cenário inteiro ao mesmo tempo. Agora, quando eu for falar no vídeo, eu posso optar pelo plano médio, da cintura para cima, ou também pelo primeiro plano, que é esse, assim como uma fotografia 3x4. Agora, quando a gente quer mostrar algum objeto, algum equipamento, algum detalhe, a gente precisa trabalhar justamente com o plano detalhe, ou também chamado de close, que vai fechar especificamente no equipamento, mostrando os detalhes dele. Quando eu quero mostrar um equipamento, eu preciso abrir um pouco mais, para que apareça justamente o equipamento e aquilo que eu quero comparar. Nesse caso aqui, eu posso usar um aparelho celular em comparativo com o tamanho da minha mão, então eu preciso enquadrar os dois na tela. Essas imagens de objetos, seja ele com comparativo ou não, você pode fazer depois da gravação e aplicar na edição. Não precisa ser feito no mesmo momento da sua fala. Agora vamos falar sobre o seu posicionamento no vídeo. Você pode optar por gravar assim ao centro do vídeo, que nós chamamos de simetria, com a metade para um lado e para o outro igual. Ou então você pode optar por essa gravação mais na lateral do vídeo. Quando a gente aparece assim, a gente utiliza a regra dos terços, que diz que o olhar das pessoas aponta para esses pontos na nossa tela. Quando for neste enquadramento, a gente pode utilizar na nossa lateral algo que seja pertinente à aula, seja um quadro ou mesmo algum pequeno cenário. Eu deixei aqui abaixo um arquivo falando sobre planos, enquadramentos e posicionamento de câmera, também sobre gestos e expressões. A próxima aula será com o professor Vitor Belém e nós nos encontramos no módulo 4 para falar sobre equipamentos de iluminação. Até lá!